amanhã eu começo, cansei, deu preguiça, tá chovendo para ir à academia. Se você se identifica com alguma dessas desculpinhas, fique com a gente. No programa de hoje vamos falar sobre a procrastinação. Olá, bom dia. Você é dessas pessoas que falam que o ano só começa depois do carnaval? O ano só começou agora para você, né? Já parou para pensar nos dias que perdeu? A procrastinação é um comportamento humano muito comum. É o famoso amanhã eu faço, ainda não, outro dia me preparo melhor para isso. Acontece com todo mundo. Nós trouxemos hoje o psiquiatra, nutrólogo e palestrante Frederico Porto. Ele vai nos ajudar a entender esse comportamento e nos ajudar também a deixar de lado os hábitos ruins que acabam nos sabotando. Bom dia para você, Frederico, tudo bem? Bom dia, Érica. E essa história de procrastinador, de todo mundo tem um pouquinho disso. É verdade? O que é a procrastinação de fato, na prática, no nosso dia a dia, Frederico? Todo mundo tem um pouco, é da nossa natureza, tá certo? E procrastinação é o seguinte, é um adiamento irracional, mesmo sabendo que terá uma consequência pior no futuro. Então a pessoa, por exemplo, adia a mudança dos hábitos alimentares dela, adia o início da ginástica. Então, mesmo ela sabendo que aquilo, o adiamento será ruim para ela, ela vai adiando. E está em todas as áreas da nossa vida? A gente procrastina em todas as áreas? Especialmente áreas que requer você adquirir novos hábitos, que te dão mais trabalho. Então, assim, saúde, carreira, né? A pessoa não gosta da profissão que ela está, então ela vai adiando a mudança. No caso da saúde, como a gente sabe, a pessoa tem que emagrecer, não começa uma alimentação saudável, tem que começar uma atividade física e vai postergando. E por que a gente é assim? A gente, talvez sair da zona de conforto seja difícil para algumas pessoas? A questão básica é que a procrastinação, muita gente acha que a pessoa que procrastina é porque ela é perfeccionista. Esse não é o mau motivo. Na verdade, é um problema de impulsividade. É que a pessoa ela sacrifica o futuro pelo presente. Então, é um negócio chamado desconto hiperbólico na economia comportamental, que é uma disciplina que estuda, criada pelo criador do prêmio Nobel, Daniel Kahneman. O desconto hiperbólico é o seguinte, entre o prazer de comer o doce e a diabetes, ou o peso que eu vou ganhar daqui a 10 anos, o doce ganha fácil. Nossa. Então, isso aqui é a procrastinação. É o que? É uma pessoa que ela é mais impulsiva, na verdade. Então, ela escolhe o sofá a sair para atividade física. Ela fica esperando o momento ideal para ela começar. Não, amanhã vai ser melhor. Tem a ver com preguiça? A pessoa ser um pouco preguiçosa? Não, na verdade, é uma crença de que ela subestima como ela vai estar no futuro. Eu diria ao contrário. Ela superestima, ela acha que no futuro ela vai ser melhor ou ser mais bem motivada do que ela está agora. E não é verdade, ela é a mesma pessoa, ela vai ser a mesma pessoa provavelmente amanhã, o mês que vem. E de que forma que a procrastinação afeta a nossa vida profissional, por exemplo? Acredita-se que as pessoas, para fazer mudanças importantes na vida, adiam por 10 anos. Nós chegamos a adiar uma mudança. A pessoa para mudar um comportamento? Tem pessoas com comportamentos de como mudar de profissão, ela não gosta da minha profissão. Você vai durante 10 anos. Tem pessoas que têm 10 anos que estão para começar uma atividade física. Ela vai a pessoa que coloca no papel, né? Muitos de nós temos o hábito no final do ano de anotar o que a gente vai fazer naquele ano. Planejar o próximo Isso. ano. Tem metas que estão lá, talvez há 10 anos, esperando acontecer. Estatisticamente, metade das metas que uma pessoa escreve, e é quem escreve, a pessoa abre mão nos primeiros 30 dias do ano. Ela já não está focada naquilo mais. Ou seja, já procrastinou. Vamos dizer assim. A gente está no início do ano, muita gente ainda dá tempo de planejar o que quer fazer para esse ano. Qual que é a dica que você daria, Frederico? Talvez a gente colocar metas um pouco menores, ao invés de vou ler um livro por mês, vou ler 2 páginas por dia, para conseguir alcançar aquelas metas pequenas? Sim, porque isso é uma dica muito importante. Ou seja, eu costumo dizer que o novo comportamento que você quer adotar, ele tem que ser tão pequeno inicialmente que você tenha vergonha de não fazer. Então você vai fazer uma atividade física que seja 15 minutos por dia, mas a pessoa vai e se inscreve 1 hora na academia todo dia, não é isso? Tudo bem, ela faz isso. O que acontece? Quando você não cumpre aquilo que você se comprometeu, isso gera um estado de mal-estar muito grande. E quando isso acontece conosco, nós não somos tão bonzinhos com nós mesmos, não é isso?
né? A gente não tem um amor por nós mesmos. Dizem que, aliás, se nós falássemos para os outros que falamos para nós mesmos, não teríamos nenhum amigo nessa vida, não é isso? A gente se pune muito, se cobra muito. Exatamente. Então a pessoa ela se pune porque ela não cumpriu aquilo que ela estava comprometida. Como se ela se punir demais, ela, para sentir melhor, ela tem que voltar à zona de conforto dela. Então eu costumo dizer que é o seguinte, eu me comprometo a não comer doce, mas aí eu como um dia, e aí eu vou me punir. Para resolver o mal-estar da punição que eu estou, eu vou e como outro doce. Então ela, já que enfiou o pé na jaca, ela fica naquele ciclo vicioso. Para você sair disso, você tem que ter uma autocompaixão. Você tem que se perdoar. Você caiu, você tem que perdoar e levantar. E quando você escolhe um comportamento pequeno, como você falou, eu tenho que ler mais, então que eu leia 2 páginas por dia, que eu faça 10 minutos de atividade física, que eu reduza em metade o pão que eu como todo dia, ou metade o arroz, por exemplo, para mudar a dieta. Como é uma coisa muito pequena, eu não vou entrar nesse ciclo vicioso. Muito pelo contrário, eu vou me sentir bem, porque eu cumpri aquela pequena meta que eu me coloquei. Isso vai criando um reforço positivo, aí de 10 minutos eu agora exercito 15, 20, 20, 25, pronto. Daqui a pouco você está correndo 1 hora por dia. Você acredita na mudança de forma menor e gradual, aumentando assim, Frederico, numa mudança rápida, drástica? Que tipo de mudança você acredita? Eu acredito muito mais numa mudança gradual, porque as mudanças drásticas, elas só vão acontecer fruto de algo que foi muito forte. A pessoa, só para você ter uma ideia, somente 30% das pessoas que infartam, depois de 1 ano, mudaram seus hábitos de saúde. Infartam. Elas quase morreram. Nossa. Então, mesmo diante de situações difíceis, as pessoas não mudam. Então, eu acredito nessa mudança gradual. E a mudança gradual, a falha é você achar que para criá-la, você tem que estar motivado. A motivação, ela dura muito pouco tempo. A motivação, ela é linkada à nossa emoção. Então, motivação faz a gente começar, mas não nos mantém no caminho. Porque ela acaba? Ela acaba. Porque é o seguinte, olha que interessante. Um hábito é um comportamento que já foi condicionado. Só que um hábito não tem nenhuma emoção nele. Por exemplo, nós não temos nenhuma emoção de escovar os dentes de manhã. Tá certo? Então, o paradoxo é esse. Quando o hábito, o comportamento está virando um hábito, a emoção vai acabando. E aí, como a emoção está acabando, e na hora que ele está virando um novo comportamento, o comportamento está virando um hábito, o que a gente faz? Você se desmotiva. É claro, não tem emoção mais, mas hábito não tem emoção. Então, o único jeito para sair dessa incongruência é você administrar a sua força de vontade. A força de vontade é quando você impõe a sua consciência, a sua vontade para fazer alguma coisa que uma outra parte sua não quer fazer. E ela dificilmente acaba, a força de vontade? Ela acaba. Ela é como Acaba se fosse também? um músculo. Ela cansa. É o músculo que você usa, um músculo cerebral, vamos dizer assim, que você usa para acordar mais cedo, que você usa para escrever um texto mais difícil, que você usa para chamar a atenção de um filho, que você usa para resolver um problema no trabalho, que você usa para mudar a sua dieta, para fazer a sua atividade física. Então ela vai se esgotando. Por isso, quando chega no final do dia, você come muito que você não deveria comer, porque, na verdade, você esgotou a sua capacidade de tomar uma decisão contra os seus instintos, tá certo? Então, mas como você administra, como você falou, mas se você adotar um comportamento pequeno, que vai criar um novo hábito, você não consome tanto dessa força de vontade. Então, na verdade, você aumenta a chance de virar um hábito. É um exercício. É um exercício. É um exercício, assim, exatamente. Né? E aquela desculpinha que todos nós damos, eu estou sem tempo, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Como que a gente lida com isso? Pois é, na procrastinação que se refere ao tempo é o seguinte, o indivíduo não só ele superestima quanto que ele vai fazer, e ele acha que vai fazer muita coisa naquele tempo que resta. É uma característica que ele tem. E ele ainda acha na cabeça dele que ele tem muito tempo para terminar. Então, tem um pouco de gestão do tempo? Tem. Mas isso é um viés humano, né? Fizeram estudos, por exemplo, perguntando a pessoas que estavam fazendo tese de doutorado, quando que ela achava que a tese ia terminar, e 80% erravam a data, porque eles geralmente acabavam bem depois. Então, a gente nós somos otimistas com relação ao futuro. Então, você tem que entender que o tempo, geralmente a sugestão de planejamento de tempo para qualquer coisa, mesmo que você não seja um procrastinador,
Vamos supor que você acredita que você vai gastar 20 horas para fazer uma coisa. Você soma mais 50%, que vai ser 30 no mínimo. Aí você cria um pulmão que vai te dar uma certeza. Porque a gente tende a extrapolar a nossa capacidade, achar que a gente vai cumprir muito menos tempo. E não vai. Não vai. Não vai nada. Aí frustra. Frustra. Nós não somos bons de prever o futuro. O Dan Gilbert, um professor de Harvard, ele tem um estudo interessantíssimo. Ele pegou um grupo de estudantes e perguntou assim: vocês preferem receber $50 agora ou $60 daqui a 30 dias? A maioria falou: eu quero $50 agora. A grande maioria. Ele falou: tudo bem. Então, o estudo terminou. Ele juntou um outro grupo e falou assim: agora é o seguinte, vocês preferem receber $50 daqui a 12 meses, daqui a um ano, ou $60 daqui a 13 meses, um ano e um mês? A maioria, claro, falou: não, eu prefiro receber $60 daqui a 13 meses, porque afinal, o que são 30 dias em um ano? Quando venceu os 12 meses, ele juntou o grupo de novo numa sala e fez a seguinte pergunta: há 12 meses atrás, vocês escolheram receber $60 daqui a 30 dias. Eu lhes pergunto, vocês preferem receber 50 agora ou 60 daqui a 30 dias? A maioria preferiu 50 naquele momento. Porque exatamente o que eles achavam que no futuro eles seriam mais motivados. O comportamento foi o mesmo do passado. Quando você olha de longe, não, vai ser fácil. Não, fácil não, vai ser tão difícil quanto. Você tem que desenvolver uma nova estratégia para lidar com aquilo, porque você vai ser o mesmo lá no futuro. Na prática, a gente tem que ter o que na nossa cabeça, na nossa consciência, de que não dá para deixar para depois mesmo? Que você não dá para deixar para depois e você tem que aprender a administrar o seu contexto. O que é administrar o contexto? É o seguinte, você não pode subestimar o poder que o que está à sua volta, como isso interfere no seu comportamento. Exemplo, se você não quiser tomar refrigerante, não compre. Se você comprar, você vai tomar. Você vai tomar. Eu só como um chocolate, uma marca de chocolate. E geralmente eu como no final de semana. Então eu fiz um corte na minha mente, como eu viajo para dar palestra, se eu fizesse assim, não, eu estou em tal lugar, o cara fala para mim assim, este pudim é espetacular. Aí eu comi o pudim. Né? Não vou dizer onde. Isso aqui. Então eu resolvi colocar na minha cabeça o seguinte: doce eu só como no final de semana. E eu comprava uma barra de cada vez, né? Porque eu tinha um contrato comigo mesmo, tá certo? Então eu me lembro que uma vez a minha esposa, ela achou a barra em promoção, e ela comprou várias, né? É evidente que até acabar aquele monte de chocolate, eu comi muito mais chocolate, porque estava disponível. Mais do que uma vez por semana, como você se propôs. Mais do que uma vez por semana. E o contexto é muito poderoso. Nós sabemos, tem um professor de Berkeley chamado Philip Zimbardo. Para mostrar o poder do contexto, ele quis fazer uma experiência, ele fez essa experiência nos anos 60. Ele levou os melhores alunos dele para o porão do laboratório, simulou uma prisão. Alguns alunos eram guardas e outros eram prisioneiros. E ele começou a estudar o comportamento deles. E os prisioneiros, era pedido a eles para fazer resistência. O guarda ia dar comida, ele não comia. O guarda mandava tomar banho, não tomava banho. O estudo era para durar 3 semanas e ter sido interrompido com 1 semana, porque 2 alunos tiveram um surto. Porque os guardas se tornaram cada vez mais rígidos, os prisioneiros cada vez mais rebeldes, e porque o contexto de uma prisão fez com que aqueles alunos altamente diferenciados se comportassem de forma completamente diferente. Então a gente ignora o contexto. Então se você quer fazer uma atividade física, facilite a sua decisão. Tem que ser do lado da sua casa. Tem que ser igual um aluno meu. Ele faz assim, ele corre todo dia. Ele dorme com a roupa de ginástica. Para não ter problema. Aí ele acorda de manhã, o tênis fica no lugar no quarto dele, que brilha assim a parte de trás, ele já calça o tênis. Quando ele sai, ele conta para mim que ele tem uma banana que ele pega para comer, ele nem olha para a janela, porque se ele olhar e estiver nublado, vem uma voz interior e fala: senta aí, espera o sol aparecer. Cada um tem o seu artifício para poder conseguir cumprir as metas. Você disse que você viaja muito para dar palestra. Daqui a pouco, depois do intervalo, Frederico, eu quero saber um pouquinho disso. O que você percebe conversando com essas pessoas Brasil afora, do porquê que elas procrastinam tanto? Fique por aí que a gente volta daqui a pouquinho.
deixar de lado as desculpinhas que sempre damos para não começar um projeto, não fazer alguma atividade, deixar para amanhã. A procrastinação é um comportamento humano muito comum. E esse é o nosso assunto de hoje. Com a gente, o psiquiatra, nutrólogo e palestrante Frederico Porto. Frederico, você estava dizendo antes do intervalo que você viaja o Brasil afora, dando palestras, né? Com essa interação com as pessoas, o que você percebe? Por que a gente... Quais são os motivos da gente procrastinar tanto, assim? E tem diferença dos perfis aí nas regiões do país? Na verdade, eu costumo dizer que nós decidimos emocionalmente e justificamos racionalmente, não é isso? Você decide pela sua emoção. Então, como a gente viu que a procrastinação na verdade, é uma impulsividade, e aí eu justifico racionalmente. Eu diria que as desculpas são as de sempre, falta de tempo, né? Eu ainda não estou pronto. Ou seja, exatamente, é tudo racionalização, por que eu estou adiando. E no fundo, a pessoa não quer sair da zona de conforto dela, essa é a grande questão. E ela fica justificando, né, cada um com as suas crenças, e claro, nós temos crenças que nos limitam na vida, né, seja mais importante como comportamento. Basicamente 3 tipos. A gente pode se limitar nas nossas mudanças porque a gente não acha que é possível a mudança. Isso é verdade. As pessoas podem não acreditar que elas vão conseguir, seja emagrecer. Mas toda mudança é possível. Possível, sim. Tudo. Eu tenho clientes que emagreceram de 50 quilos sem cirurgia e sem uma dieta drástica. Foram mudando gradativamente. Estão assim há 4 anos, que esse é um dado importante. Você pode não gerar uma mudança porque você não acredita que você é capaz. É possível? Eu te falo aqui, fulano fez, mas você não se considera capaz. Isso também acontece. Ele tem uma crença limitante de capacidade. Que é claro, aí você pode fornecer recursos para a pessoa poder sair daquele lugar. E por último, a pessoa ela pode acreditar que ela não mereça. Então é possível, ela acredita que ela é capaz, mas ela não acredita que ela seja merecedora daquele bem-estar, da vantagem que aquela mudança vai trazer. Então, é muito importante a pessoa entender o que está limitando a vida dela. É uma crença de possibilidade, de capacidade ou de merecimento. E isso acaba a gente usando isso para racionalizar as nossas escolhas. As desculpas, né? E nas palestras você fala sobre tudo? Você viaja no Brasil inteiro? Eu abordo basicamente 3 temas. Eu falo sobre liderança, um conceito chamado neuroliderança, que são as neurociências aplicadas ao estudo da liderança. Eu falo sobre resiliência e gestão de mudanças, que é o tema do meu livro. Né? Frederico também é escritor, né, Frederico? Chama-se Antecipe o Inevitável, a arte e ciência de liderar mudanças, que fala sobre a capacidade humana e as competências que temos de desenvolver para lidar melhor com as mudanças do mundo moderno. E falo sobre qualidade de vida, né, assim, como cuidar de nós integralmente. Físico, emocional, mental e espiritual. E no seu canal, você também tem um canal no YouTube, né? Tem um canal. Você também fala sobre esses assuntos lá. São vídeos bem curtinhos, a gente acompanhou, né, Frederico? Isso, toda semana tem vídeo novo. Tanto no YouTube quanto no Facebook. E também sou professor na Fundação Dom Cabral, onde eu abordo o tema de qualidade de vida para executivos. Frederico, todo mundo tem um pouco de procrastinador, mas existem os crônicos, os que são procrastinadores crônicos? Sim, tudo no ser humano que é um traço, né? Você tem gente que é muito organizada. Isso pode ser obsessivo. Então, da mesma forma, você tem procrastinadores crônicos. Pessoas que adiam sempre. Quando eu falei do contexto, é muito bonito isso aí na história, que, por exemplo, Victor Hugo, né, o escritor francês, ele, para escrever, a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer é escrever. Victor Hugo, ele ficava nu, ele entregava a roupa dele para o seu criado, que trancava ele num quarto, e ali ele ficava 3 horas todas as manhãs que ele tinha que escrever. Ele só saía dali depois que ele escrevia. O criado só abria a porta depois de 3 horas. É aquilo que eu falei, ele mudava o contexto para que ele escrevesse, porque senão ele não escreveria, tá certo? Para ele não procrastinar. Era uma forma dele contornar a procrastinação de um escritor. George Bernard Shaw, ele dizia o seguinte: ninguém pensa, porque eu só precisava de escrever 1 folha por dia e fiquei rico e famoso. O dramaturgo inglês. Ele escrevia só 1 folha por dia. 365 folhas por ano. Uma senhora folha, né? Tá certo? Mas era só 1 folha por dia.
cada um tem que encontrar a mudança, a atitude, que ela vai conseguir atender, que vai ser cabível na vida dela? É isso? Ele tem que entender é muito individual seguinte, isso? Ele tem que começar algo mesmo que seja medíocre, ao invés de ficar sonhando com a perfeição. Entende? Ele tem que começar, tudo que é grande começou pequeno. Tem que começar pequeno, não tem jeito, tá certo? Você vai se tornar você vai escrever, no início é muito trabalhoso, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Aí você escreve, é isso. São exercícios diários. Você quer aprender a dar palestra, você tem que começar pequeno, vai falando para qualquer um dia, você vai pegando o seu jeito, o seu estilo. Claro que você vai modelar pessoas que você considera exemplos, mas você tem que começar pequeno, não tem jeito. E qual faixa etária que tem a procrastinação mais enraizada, assim, Frederico? Muito boa a sua pergunta. O nosso cérebro, se eu considerar a minha mão aqui, como se fosse aqui a coluna vertebral, aqui a caixa craniana, o cérebro se desenvolve de baixo para cima, então se você pegar no embrião, ele vai crescendo assim, tá bom? E de trás para frente. Então aqui eu teria o sistema límbico, que é a parte das emoções, aqui é o tronco encefálico, e essa parte aqui é o córtex, que é a parte enrugada, e aqui na frente tem o córtex pré-frontal, que é a parte mais nobre do cérebro humano. Como ele desenvolve de baixo para cima, de trás para frente, um adolescente, por exemplo, ainda tem um córtex pré-frontal muito menos desenvolvido, porque o córtex pré-frontal vai fechar o seu desenvolvimento com 30 anos de idade. Então, um adolescente ele tem menos controle, então ele tem mais chance de procrastinar. E se a gente lembrar mesmo, nós éramos, né? Eu brinco assim, todo mundo sofreu da síndrome do estudante, né? Isso ninguém... Você estudava igual sua professora de matemática, falava todo dia fazer 10 exercícios. Né? Ninguém faz isso. A minoria. Né? A maioria vai estudar 2 dias antes da prova. Exatamente porque, como você tem o seu córtex pré-frontal é pouco desenvolvido, você acaba postergando as suas ações, procrastinando, na verdade. Você está falando aí de adolescência, estou lembrando de tecnologia. Sim. Como que a tecnologia favorece esse comportamento nosso? Porque a gente tem tudo muito fácil ali. Preciso fazer isso, mas vou dar uma olhada nas redes sociais. Como que a tecnologia atrapalha também? A quantidade de pessoas que se consideram procrastinadoras no mundo aumentou. Ela quadriplicou nos últimos 20 anos. A tecnologia tem a responsabilidade, sim, porque a tecnologia te dá imediato, ela é impulsiva, ela satisfaz o seu impulso. Quando ela faz isso, você ocupa o seu presente e esquece da sua meta futura. Esse aqui é o grande problema dela. Então, com isso, a gente fica menos focado no que a gente quer, que está na frente, e você fica mais vítima das suas emoções, do seu impulso imediato de, por exemplo, conferir uma postagem, né? A gente fica, na verdade, viciado na tecnologia. E como que a gente faz para não ficar tanto, para amenizar? Porque isso é irreversível, né? A tecnologia está irreversível. Mas como que a gente faz para não deixar isso atrapalhar? Você pode... Eu sempre digo para ninguém subestimar como que uma interrupção atrapalha um processo. Se você estiver, por exemplo, pensando. Aliás, toda interrupção, a mínima, você está fazendo um trabalho. Você olhou no WhatsApp, voltou. Para voltar ao que você estava fazendo, você gasta em torno de 1 minuto, 60 segundos para voltar onde você estava. Então você imagina, se você é interrompido a cada 5 minutos e gasta 1 para voltar onde você estava, eu brinco que se você somar esse 1 minuto que você gasta para voltar, durante uma semana, você fica 8 horas da sua vida no limbo, porque não é nem lá nem cá, você está voltando. Em uma tarefa mais complexa, por exemplo, você está escrevendo um artigo, o seu celular vibra, você faz só isso, voltou. Para você voltar onde você estava, você pode gastar 10 minutos. Então, se você tem uma tarefa importante a ser feita, para você não procrastiná-la mais ainda, eu te aconselho você se desconectar. Tem momentos do dia que você tem que se desconectar, tá certo? Porque essa multitarefa, que não existe, na verdade, a gente muda de tarefa, a gente não faz 2 coisas ao mesmo tempo, a gente alterna a atenção, ela faz com que você viva tão desfocado do que você quer e preso no redemoinho de informações, de estímulos, que você fica, na verdade, procrastinando o que você tem para fazer. Então, esse é o mal que a tecnologia faz, porque ela nos distrai daquilo que realmente a gente deveria quer fazer. Né? Frederico, está chegando ao final do nosso programa. Obrigada pelas suas dicas, pelas orientações. Todo mundo está revendo aí se é procrastinador ou não, né? É isso mesmo. Então, vale a pena...
Se você tem uma saída, comece pequeno que você consegue sair. Mudanças pequenas e sempre, Exatamente. né? Obrigada, viu, Frederico? Bom dia para você. Bom dia. E você, após que se identificou com a conversa de hoje, né? Ou conhece algum procrastinador, quer rever o programa ou enviá-lo a alguém? É fácil, é só acessar nossas redes sociais. Lá a gente posta o programa completo. Obrigada pela sua companhia. Amanhã eu volto às 8h15 e te espero. Até lá!